Glórias a Deus. Obrigado pelas palavras que nos motivam, né, e nos abençoam. Estou aqui, aproveitando o que foi falado aqui, focando agora no Cronos. Nesse momento é no Cronos, né, porque eu não quero também estender demais, então eu vou fechar aqui um pouquinho, como o pastor falou, né, nós tivemos aqui, tem umas três domingos, eu acho, falando sobre a cultura do reino. O pastor me desafiou a trazer esse tema aqui, né, sobre a cultura do reino, sobre aquilo que já vinha sendo falado, a gente já vem ouvindo, já vem falando bastante sobre a cultura do reino. E eu vim aqui 3 domingos e acho que eu joguei um balde aqui em algumas pessoas. Me espanta o pastor querer que eu repita, né? Vou tentar ser assim, ameno, porque a gente está vindo tão bem aqui, né, com testemunhos, lanche de pernil, cafés especiais, empreendedorismo, né? E de repente, não vou aqui dar uma cacetada na minha e na sua cabeça, como diz o Cortella, né, que fala num ritmo assim, né? Bom, mas não vou retomar muito, porque já tem até, acho que desde o começo do ano que a gente está falando de cultura do reino, então nem daria para eu retomar. A essa altura você já sabe e já viu aqui hoje, já ouviu o que é a cultura. A cultura que você está ouvindo aqui é o que você está vendo. Aqui, tudo isso faz parte da cultura do reino, tá? Então já falamos de como ela acontece, de como ela se expande, ou do porquê não, que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje, né? E também de como a nossa fé, né? Eu me lembro muito bem, nós tivemos um domingo sobre isso, como a nossa fé faz parte disso, né? A gente crê naquilo, foi falado aqui também hoje, né? Que ainda não aconteceu, que não vimos ainda, né? Na semana passada, quem estava aqui no domingo passado pela manhã? Lei, nossa audiência é rotativa, né? Queremos que seja menos, cada vez menos rotativa, e assim nós cremos, né? Então, se você estava aqui no domingo pela manhã, ou se você não estava e acompanhou pela internet ou assistiu depois, né, você ouviu também bastante disso. O pastor trouxe até uma questão a mais aqui, que já foi citada aqui hoje, sobre sermos arquitetos culturais. E, de fato, aquilo também falou bastante comigo, porque fala muito, muito com aquilo que eu penso, e muitos de vocês também, e da forma realmente com que eu atuo e com que eu trabalho. Não é? O pastor tentou explicar aqui, eu trabalho numa instituição que é mantenedora de 3 instituições. A principal delas é o Colégio Santa Maria, há um residencial prêmio também de idosos, né? Um residencial de alto padrão de idosos, e uma fundação, um centro, né, de assistência social. Essas 3 instituições ficam no mesmo, não vou dizer que é o mesmo quarteirão, porque o colégio ocupa 4 quarteirões, né, na verdade, que se estendem, né, e o colégio. Então eu atuo nessa mantenedora, eu sou gestor de algumas áreas da mantenedora, né, que são compartilhadas, que envolvem tecnologia, marketing, educação também, né, e a parte de mídias, enfim, toda essa parte está ali dentro tem os supervisores ali, mas está dentro dessa área, só para você entender um pouquinho, o pastor falou aqui, e faço parte também dos conselhos que administram essa instituição, né? Então, estou dentro dos conselhos ali consultivos de administração da instituição, então estou envolvido com bastante coisa ali, e o desafio é grande. O desafio é grande, então você imagina, nesse contexto, que talvez você não saiba qual é o contexto. Também não tem como falar. Você não sabe qual é o contexto da educação. Levanta a mão aqui, quem trabalha na área de educação. Eles sabem qual é o contexto da educação, seja ela particular ou pública, no Brasil, no contexto ideológico, enfim, assim vai. Então você imagina, quando você fala nesse meio, tanto você como cristão, quando você fala de inovação, tecnologia, gestão estratégica, aí você tem realmente um motivo completo para enfrentar bastante resistência. Não é? Agora, vou falar com os jovens, para a gente ver o senhor aqui. Dos jovens que estão aqui, você se caracteriza como jovem, então mas eu vou dar uma dica.
você que ainda não tem uma carreira definida. Então você está estudando, você é jovem, adolescente, está pensando em carreira. Levanta a mão quem tem a pretensão de entrar na área de educação. Entendeu? Isso é sobre a cultura do reino. Não estou dizendo que você é obrigado a ter, mas isso é o campo que a igreja perdeu. É o campo pelo qual nós abrimos mão. E se a igreja, se Deus não está lá dominando, quem é que está dominando? É sobre isso. É isso. Então lá naquele campo onde os cristãos não querem estar encabeçando, é onde os seus filhos estão seguindo. Tá bom? É isso. Bom, vamos. Mas o que é a cultura? Antes da gente abrir a palavra exatamente, o que é a cultura? Né? Eu pesquisei um pouco, você já sabe, mas a cultura ela é formada por valores, crenças, regras e pressupostos. Não é? Então ela é formada por valores, aquilo que é valor para aquele grupo de pessoas, aquilo que aquele grupo de pessoas crê, acredita de alguma forma, e as regras que estão ali implícitas ou explícitas e aquilo que se pressupõe também. Então a cultura geralmente ela é regida dessa forma. Eu peguei licença um pouquinho da sociologia, não é um campo que eu tenho muito, né? Mas peguei um pouco a descrição para entender um pouquinho sobre a cultura, tá? Diz assim: é por meio da cultura que buscamos soluções para os nossos problemas cotidianos. No final, a sua cultura, aquilo que são os seus valores, aquilo que eu acabei de falar, né? Suas crenças, tal, vai te ajudar ou vai direcionar a sua busca por soluções no seu dia a dia. Tá? É por meio da cultura que você interpreta a realidade e produz novas formas de interação social. Não é? Através da cultura que você interpreta, é aquela coisa da cosmovisão, não é? Você interpreta aquilo que está à sua volta, aquilo que está acontecendo à sua volta, e é através da cultura que você constrói também novas interações, ou você reforça, ou você, inclusive, não se assenta à roda de uma interação social que você não quer. Não é? Então é por meio da cultura também que isso acontece. Não é? A cultura, então, ela influencia a caracterização de um reino. Nós estamos falando do reino de Deus. Então a cultura, ela é influenciada, claro, ela é totalmente a palavra. Eu quero saber qual é a cultura do reino. Começa em Gênesis, a gente já fez isso ano passado, né? Se não está no Novo Testamento. Começa em Gênesis até Apocalipse. A cultura está entre essa primeira página e a última. É quase impossível a gente, em qualquer série aqui, falar completamente sobre a cultura do reino. Mas uma outra coisa importante sobre a cultura é que nenhuma cultura é irresistível. A cultura não é irresistível. Você pode passar muitos anos em outro país, em outro lugar, e você pode respeitar aquela cultura, você entende, compreende, mas você dentro da tua casa implanta a tua cultura. Então, quando a gente fala de cultura do reino, a primeira pergunta que se faz, de que reino você está falando? Porque pode ser que, na verdade, você está vendo a cultura do seu reino, do reino que você implantou, em torno de você mesmo. Pode ser que a cultura do reino seja aquela que você criou, aquela que você idealizou, é aquela que está fundamentada na sua visão, daquilo onde você quer chegar. Isso é uma questão pela qual a cultura não se estabelece. E aí mais, eu estou cheio de perguntas aqui hoje, né? Mais uma pergunta, realmente a cultura do reino está se estabelecendo da forma com que deveria? Será que nós estamos vendo de fato? Tivemos aqui terça-feira, o Jonathan, né? Teve aqui, maravilhoso, né? Momento que nós tivemos aqui, tinha bastante gente, inclusive, né? E ele trouxe num folhetinho e tal, né? A gente teve essa pulseirinha aqui, né? Aliás, dá certo, é verdade. Assim, no mínimo, eu cheguei, a primeira pessoa, eu cheguei, minha diretora, que é freira, né? Ela olhou e falou assim:
Olhou e falou assim: você tá com uma pulseira para lembrar você de doar sangue? Eu, não, na verdade ela tem uma mensagem aqui. Ah, é? Que mensagem é essa? Começou, é de matemática? Não, eu vou te dizer. E expliquei para ela, né? E ainda, né? Ela crê, né? É cristã, né? Católica. Você crê nisso? Né? Então, já atingi umas 2, 3 pessoas perguntaram, né? Ou de uma forma ou de outra, nossa, a mulher tá moderninha, tá de pulseira, né? Então, deixa eu te falar. Né? Então, a cultura, ela muitas vezes não se estabelece por conta de nós mesmos. Nós somos a cultura. Tem frase que diz assim: você é o trânsito. Não é? O Dr. Felipe vai dizer que você é o que come, você é o que você come. Não é? Você é a cultura. É você. Então, se a gente não entender isso, que a cultura se estabelece através de nós mesmos, nós também não vamos entender por que ela não se estabelece. Tá? Vamos lá, vamos abrir a palavra aqui, senão falar que eu estou enchendo linguiça, o cara não abriu nem a Bíblia lá. Né? Não basta você trazer a Bíblia. Tem que trazer igual do pastor. Eu fiquei na dúvida se trazia igual do pastor ou se eu trazia também a que a minha mãe me deu, porque ele carrega a Bíblia que a mãe dele deu, não é isso? Eu vou trazer a que minha mãe me deu também. Colossenses 3. Colossenses 3. Abra aí a tua Bíblia. E aí a gente vai entender um pouco sobre o quão radical é essa cultura. Eu acho que é um pouco sobre isso que eu queria trazer, se puder deixar um pouco para você aqui nessa manhã, é uma cultura radical. Essa é a verdade. A cultura do reino não é para... Não é a cultura Nutella, não é uma cultura adocicada, não é a cultura de algodão doce. O negócio é radical. É radical. Então, se você quiser implantar a cultura do reino em algum lugar, você tem que ir com os 2 pés na porta. Essa é a verdade. Para o mundo de hoje, mas veja bem, é que eu uso estratégias, não sei, cara, de verdade. Está lascado. Vamos lá. Vamos aqui tentar adocicar um pouco a palavra aqui, a velha natureza, a nova natureza. Vamos para o 5 em diante. A palavra vem dizendo aqui um capítulo antes, né, sobre a nossa nova vida em Cristo, pensar nas coisas do alto, né, vem falando sobre isso no capítulo 3, não dá para ler todo, tá? E nós vamos aqui para o versículo 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os maus desejos e a avareza. A avareza que é idolatria. Porque a avareza, ela vai levar você a pensar em si mesmo. A avareza é naquilo que você quer, aquilo que você deseja. E então isso é idolatria, porque você coloca o seu desejo acima de todas as coisas. Continuando. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza como as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Saúde. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, enfim, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência.
Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Tá fácil? Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Terminando aqui, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para isso, foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. E esse o 16 que eu tinha anotado no meu salmos e hinos antigamente, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. A pastora falou amém, que é porque eu vou parar aqui. Que a palavra de Cristo habite em vocês. Então, assim, aqui nós temos, e em muitos outros textos, como eu falei na palavra toda, a essência para a cultura que nós vivemos. Vejam como é muito mais radical do que algumas coisas que a gente pensa. Eu, particularmente, assim, eu tenho às vezes me aborrecido, abrindo já parênteses aqui, quando eu ouço algumas coisas. Vai falar um pouquinho aqui nos próximos minutos da arquitetura, do arquiteto cultural, remeter um pouquinho, trazer de volta isso, tá? Às vezes a gente ouve a pessoa falar assim, porque quando eu falo arquitetura cultural, a gente remete muito ao trabalho, e é isso mesmo, tem a ver, porque é parte da maioria de nós aqui, essa implantação do reino no trabalho, ou deveria ser para aqueles que estão trabalhando no mercado, de alguma forma, né? Ou em outros campos que você esteja. E aí quando a gente começa a falar de testemunho cristão no trabalho, aí eu ouço assim, no meu trabalho, todo mundo sabe que eu sou cristão porque eu não falo palavrão. É sério isso? É isso? É sobre isso? É muito Nutella. Cara, de verdade. Você acha que Deus te chamou, te pôs naquele lugar só para você não falar palavrão? E assim todos vão conhecer o Evangelho porque você não fala palavrão? É sério? A gente se esconde às vezes atrás de algumas coisas. Aí você ouve assim, mas eu não... São Francisco, acho que foi São Francisco de Assis, será que falou isso, né? Você já sabe qual é a frase, né? O que é? Prega o evangelho em todo o tempo, se necessário use palavras. Você está lendo Atos? Fala isso para aqueles apóstolos. Se necessário use a palavra, que foram mortos, dilacerados, porque falaram, abriram a boca para falar do evangelho. É muito mais do que isso. E aí a gente acha que porque se comporta bem no trabalho, está colaborando com o reino. A cultura do reino não vai se estabelecer com esse comportamento passivo do cristão. Por quê? Porque o cristão foi chamado para denunciar o pecado. Por isso que João Batista morreu. Para denunciar o pecado. Então, onde você está, há luz. E acredite, você será perseguido por isso. Talvez é por isso que você não quer. Você vai ser perseguido até, para o seu escândalo, até na igreja você é perseguido quando você aponta o que está errado. Quando você aponta o pecado, não aqui, nessa igreja não tem pecado. Quando você aponta o pecado que está acontecendo alguma coisa assim, você também é perseguido até na igreja. Mas você tem que ter a firmeza da cultura que você está incluído e daquele que está por você. Coloque a verdade debaixo do braço e sai para o campo.
É assim que eu saio todo dia para o meu trabalho. A gente estava numa troca de gestão agora, as presidentes são todas irmãs, né? E elas não conhecem, é um desafio, porque na verdade vem alguém que veio de outro estado, não estava lá, então não conhece, é começar do zero algumas coisas. E na primeira reunião que eu tive com elas, elas falaram que a gente quer conversar com você, tal, porque eu estava muito envolvido na gestão anterior, a gente quer, enfim. Primeira coisa que eu falei quem eu sou. Olha, eu sou assim, assim, assado, sou um cristão, filho de Deus, e uma coisa você pode ter certeza, a verdade. Pergunta o que você quer saber, você vai ouvir a verdade. Você vai ouvir a verdade. Da minha boca você não vai ouvir mentira. Você vai andar para a instituição e você vai ouvir muita narrativa, muita mentira, muita conversa. Mas, primeiro, da minha boca você não vai ouvir mentira. Segundo, isso eu tenho falado já há alguns anos, é pelo fruto que se conhece a árvore. Então você pense, o conselho que eu dou, pensem nas narrativas e olhem para os frutos que as pessoas dão. Assim você vai. Então, assim, irmãos, a cultura não se estabelece muitas vezes, e aí da onde eu comecei a refletir nisso, não estou nem olhando para o papel aqui, porque eu estou olhando para o relógio. Quando eu comecei, eu tenho esse defeito cultural com o relógio. Né? Quando eu comecei a refletir nisso, quando o pastor me chamou, eu me lembrei de um livro. E do título desse livro, que eu comecei a meditar naquilo e reli o livro, inclusive, ou a parte que me interessava nesse momento, né? Porque eu acho que ali tinha uma parte da resposta para o que a gente está falando, do porquê a cultura não se estabelece. E o título do livro é Você é aquilo que você ama. E é curioso isso, né? Então e o subtítulo é O Poder Espiritual do Hábito. Então, ele fala que, na essência, você é. Então, assim, é sobre o que você ama. Então, quando você quer implantar alguma coisa, se você está apaixonado por aquilo, se você põe o coração naquilo, você faz acontecer. Então, muitas vezes, o reino não se estabelece nas nossas vidas, e eu não estou aqui te dando uma bronca, estou falando de mim também, porque a gente, de verdade, não está apaixonado por aquela visão. A gente não ama, de fato, em muitos momentos, a Deus sobre todas as coisas. A gente cantou aqui, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas a gente tem uma grande dificuldade dentro de nós de viver isso no nosso dia a dia. Então nós precisamos clamar a Deus diariamente, clamar a Deus e nos arrepender diariamente de não viver isso muitas vezes. Como foi testemunhado aqui, se você coloca Deus acima, se você coloca Deus na direção, as coisas acontecem. Mas a gente sabe de verdade. Hoje é o dia do combate à hipocrisia. A gente sabe de verdade que a gente não faz isso muitas vezes. E a gente precisa se arrepender o tempo todo, meus irmãos. E ir direcionando o nosso coração. Tem uma frase de Martinho Lutero que diz assim: seja o que for a que seu coração se apegue e em que deposite a confiança, isso será realmente o seu Deus. Seja no que for, então se o coração se apegue, então você apega, pode ser no teu marido, na tua esposa, pode ser no teu filho, pode ser na tua carreira. Aquilo vai ser o seu Deus. O coração do homem, ele é formado para ter alguma coisa acima de todas as coisas. Ele sempre tem alguma coisa acima de todas as coisas. E isso é o lugar exclusivo de Deus. Por isso que a palavra que a gente leu fala da avareza como idolatria, porque alguma coisa a gente colocou acima de todas as outras. Em algum momento da tua vida você coloca algo acima de tudo. Pode ser até o seu próprio sofrimento acima de todas as coisas. A palavra fala muito sobre a mente, né, metanoia e tal, e é claro, né, a necessidade de transformar a nossa mente,
Mas aqui, a gente quando fala de paixão, tal, a gente remete ao coração. Onde está o teu coração? E de verdade, assim, o diabo, às vezes, não está nem aí para o que você pensa. Você quer ficar loucubrando, não sei o quê, não sei o quê. E por muitas vezes o diabo não está nem aí para o que você pensa, cara. O diabo quer saber do que você ama. Porque aí ele vai ali. Ele quer saber, não é onde está a tua cabeça, onde está o teu coração. Tentou fazer isso com Jesus? Tentou virar o coração de Jesus para outras paixões na tentação? Foi isso que ele fez. Ele não tentou convencer Jesus através de raciocínios. Ele tentou apresentar algo que corrompesse o coração de Jesus. Então o diabo não está nem aí para o que você pensa. Você está enganado, talvez. Então, qual é a parte da solução para que você, de fato, seja essa pessoa e seja esse arquiteto cultural? Ou seja, aquele que constrói, o arquiteto, o senhor fala, não tem como ser passivo. Não tem como ser passivo. O arquiteto, ele vai construir, ele vai influenciar uma cultura de uma forma ativa. Faz sentido o que eu estou falando? Amém, glória a Deus, pelo amor de Deus. É muita pancada, né? E o cara fica... Mas não é essa a ideia. É uma ideia de despertar. O que eu trago aqui é o que me desperta. E no domingo passado, mais uma vez, me despertou. Né? Quando o pastor trouxe, não, é sobre isso, é sobre o propósito. É sobre algo maior, é sobre o reino de Deus, não é sobre mim. Isso é um exercício que a gente tem que fazer o tempo todo, porque o tempo todo traz para nós, a gente coloca nós mesmos no centro. E o mundo lá fora faz questão de incentivar isso. O marketing, né, faz questão de incentivar que você está no centro, você está acima de tudo. Você em primeiro lugar. Né? Vamos ler mais um texto aqui. Filipenses 1. Você não vai se incomodar de ter lido 2 versículos, não, né? Tá bom. Brincando, essa igreja aqui ama a palavra. Filipenses 1, de 9 a 11. Eu vou atrasar alguns minutos, eu estou te avisando. Filipenses 1. Não é culpa minha, não. Então, vamos fazer a corresponsabilidade aqui. Vamos lá. Ó. E também, então aqui, a oração, né, de Paulo aos Filipenses aqui. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por amor de Jesus, para a glória e louvor de Deus. Então, qual que é a solução aqui que a palavra dá sobre isso? Que o amor de vocês, olha só, está falando do amor. Você é aquilo que você ama. Amor você já tem, né? Você é cheio de amor para dar. Que o amor de vocês aumente mais e mais, ainda reforça. Em quê? Essa cara não, Saulo. Em quê? Em conhecimento. Conhecimento de quê? Você vai ler, vai conectar com a palavra. Conhecimento de Deus. Conhecimento da verdade. É o amor ao conhecimento de Deus que vai transformar a nossa cultura e vai pegar o nosso coração e fazer assim, ó. Fazendo. E direcionando para Deus.
E como eu vou amar a Deus sem buscar esse conhecimento? Isso é uma coisa intencional. É aí que entra a questão do hábito espiritual. Então, não sou o melhor exemplo aqui, vou pegar o Dr. Felipe e tal, a Carla, né? Quando você começa a fazer exercício, se você não tornar aquilo um hábito, que eu não consegui ainda, dá para perceber, né? Não transformar aquilo num hábito, você jamais vai ser bem-sucedido. Algumas pessoas, e aí só a ciência, só a psicologia vai explicar, se apaixonam por fazer exercício. É incrível isso. Então, assim, a pessoa, ela vai, aquilo se torna um hábito, realmente um hábito saudável, e o coração dela, de alguma forma, passa a se apaixonar por aquilo. Então, mas no começo não era assim. É como muitas vezes acontece, às vezes falando de relacionamento, um relacionamento quebrado. Vai embora o amor, a paixão, e é preciso fazer um esforço redobrado para voltar a conectar, falando de casal mesmo, o coração de um ao outro. Precisa retomar, colocar novos hábitos, transformar isso, e aí as coisas acontecem. Não é uma mágica. E a gente também precisa colocar esse hábito de buscar o conhecimento de Deus a cada dia mais, para que o nosso coração vá se apaixonando pelas coisas do alto e não as coisas da terra. A solução passa por isso. Aí, somente após isso, você vai conseguir, de fato, se apaixonar pela cultura do reino, e aí vai fluir através de você a cultura do reino. Aí você vai pensar naquilo que você está lá no... Vou só relembrar aqui quais são os tópicos, né? Que a gente falou, o pastor falou, né? A gente é uma igreja, somos todos, mas foi ele que falou. Né? Arquiteto cultural. O que o arquiteto... Aí sim, aquele que está alinhado com a cultura do reino e está apaixonado em implantar essa cultura, ele entende que ele foi chamado para disciplinar nações, não só pessoas. Então você foi chamado lá para estar à frente de uma instituição, de uma empresa, à frente de uma família, o que quer que seja, para... Olha a palavra, disciplinar. Está vendo como as coisas não são tão mamão com açúcar? Disciplinar. Cuidado com essa palavra, você vai ser perseguido por causa dela. Disciplinar. É muito mais do que, se necessário, use palavras. É muito mais do que isso. Como é que você disciplina uma nação sem realmente você ter convicção, intrepidez naquilo que está fazendo sobre o Evangelho, né? O arquiteto cultural cria ambientes e estruturas que refletem os valores do céu. Vou pegar um exemplo básico. Eu tenho, diretamente trabalhando comigo, são 26 pessoas. 27 pessoas. Uma delas não é funcionário, mas 27 pessoas. Todo plano que eu faço, 90% é sobre pessoas. Pessoas pensando em como eu posso influenciar aquelas pessoas de alguma forma. Tem um projeto que comecei desde o ano passado que chama Cápsula 747. Esse nome bonito porque é para atrair. E tem uma razão lá que eu não vou explicar agora, mas tem um significado nesse número. Né? E eu reuni 7 jovens do departamento, 7 jovens, e eu faço pessoalmente o mentoreamento deles, como grupo. Então eu fui lá, vendi com a ideia de fazer esse mentoreamento, e a gente se reúne. O pessoal brinca, às vezes é um grupo de jovens, né? Não eu, né? Então a gente se reúne, agora são 8, inclusive, a gente ampliou um, são apenas aqueles que têm função júniores e menos que 25 anos. E a gente fala, eu passo para eles conhecimento de projeto, de gestão, aí a gente vai avançando, educação financeira, tal, e chega nos valores, chega sobre como as coisas funcionam, sobre questões espirituais. E isso tem transformado, de alguma forma, a visão de mundo deles. A ponto de que, ao criar essa interação, essa proximidade com eles, quando eles precisam de alguma questão, eles me procuram pessoalmente para buscar um mentoreamento, para buscar aconselhamento comigo diretamente. Você tem um tempinho e tal? A gente vai lá. Então, assim, isso é você
adentrar as instâncias para a implantação da cultura do reino. Quando eu vou em reuniões, muitas vezes, reuniões de gestores, seja quem for, quando eu começo a falar de administração, eu falo, então, deixa eu falar uma coisa, eles já sabem já. Vamos consultar o maior manual de administração que existe no mundo. Quem foi que escreveu? Peter Drucker? Não, rapaz, vamos pegar a Bíblia. Então, tem a Bíblia. Você conhece a história de José? Você conhece Neemias? Vou te contar um pedacinho. Sabe, você tem que adentrar. Você precisa ir com os 2 pés na porta do inferno, cara. Eu não falo palavrão. É melhor. Deixa pra lá. É sério, cara. Entendeu? Não, pessoal, todo mundo sabe que eu não fumo. Entendeu? Então, você precisa, com ousadia, ir um pouco mais além. Você é jovem, estão surgindo vários movimentos nas faculdades, nas escolas. E esse movimento já estão, de oração, por exemplo, estão sendo perseguidos pelo governo. Entendeu? Mas é gente corajosa que está indo lá e fazendo algo diferente. Não é? Quando você chega, quanto mais alto você vai chegando, você vai percebendo. Corporação, qualquer uma que seja, a mentira reina. Eu cheguei numa dessas instituições, 2 anos atrás, me ofereci para colaborar, tal, porque existia um problema grande lá, tal. Falei, eu posso colaborar? Posso. Eu cheguei lá, é ruim ficar falando muito, mas enfim, eu cheguei lá, era um reino das trevas. A instituição estava perdida em mentira, adultério, fraude, completamente dominando as pessoas, dominando a vida das pessoas. Passei por crises para poder, mas eu fazia aquilo, chegava no corredor lá e orando. Na verdade, eu orei quando estava construindo, né? Mas eu passava aí orando nos corredores. Deus revela a luz sobre esse lugar. E é o que eu faço nos dias de hoje. Eu imponho a mão até com os equipamentos. Então é uma coisa importante lá, um evento e tal, eu ponho a mão na mesa lá. Não entendo quase nada disso, viu? Mas eu ponho a mão lá na mesa de som, na mesa de vídeo, de iluminação. Deus, que nenhum desses equipamentos se envergonha a gente hoje. Abençoa as pessoas e tal. É sobre isso. O arquiteto cultural forma pensamento e visão de mundo. Ele forma, você vai ajudando as pessoas a enxergar o mundo da forma correta, da forma que Jesus enxerga. Mas não é muito agressivo falar de Jesus no trabalho? Rapaz. E por último aqui que o pastor trouxe, é influente com propósito. É influente com propósito. Então você vai, assim, você sai de casa assim, pensando, como é que eu posso, não é? No final, já tem até aliás, ele falou para usar o microfone assim, agora que eu lembrei. O Gustavo teve aqui, quando eu preguei, falou, lembra de pegar o microfone assim. Mas agora eu lembrei. Em tempo, né? Ele falou que só a voz do pastor que fica bonita no microfone, que a minha não ficou, não. Mas a gente tem algumas conversas, né? E eu já falei para ele, e ele sabe, né? Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Esses dias eu falei e tava várias pessoas na sala, deixa eu falar uma coisa. Aí eu pego e olho bem no olho das pessoas e falo assim, deixa eu falar. Um exemplo, não vou lembrar, porque eu falei assim, só Jesus é o caminho. Doa a quem doer. Você pode acreditar no que você quiser. Eu estou dizendo para você, Jesus é o único caminho para chegar até Deus. Aí, ficou assim, eu falei, você sabe por que eu estou dizendo isso para você? Além de ser a verdade? Porque um dia, nós contamos isso hoje, um dia, você estará, querendo ou não, você estará frente a frente com Ele. E diz a Bíblia que todo joelho se dobrará. Entendeu como o evangelho é um pouco mais do que, né? Todo joelho se dobrará. E você não vai poder dizer que ninguém te alertou. Porque no dia 13 de abril, 10 horas da manhã, Deus vai falar, mas você não lembra naquele dia? Alguém falou para você. Aí eu falo para ele, tenho dito, está gravado na tua alma, tu está lascado.
né? Mas a gente tem relacionamento. Nós temos relacionamento. Eu tenho relacionamento com todo mundo que trabalha comigo. Right? Ah, mas ninguém vai te... Então, assim, você tem que ir esticando a corda. Se você quer realmente trazer alguma transformação, vai esticando um pouquinho. Não fica na passividade para o resto da vida. Então, eu espero que a gente faça essa escolha, que você faça a escolha e eu também, de uma mudança intencional de hábito espiritual, de conhecer a cada dia mais e mais a Deus, de buscar cada dia mais e mais a sua face, o relacionamento com Ele, para que Ele nos direcione, nos encoraje para a implantação da cultura do reino. Amém? Amém mesmo? Vamos ficar em pé então? Enquanto a banda sobe aqui para encerrar, vou te convidar para nós orarmos. O pastor Osmar também encerra com a oração. Se você ouviu essa palavra e você se arrepende de, por vezes, amar muitas outras coisas acima de Deus e de permitir que isso impeça o reino de Deus de avançar. Coloque as suas mãos no seu coração. Agora vamos fazer essa oração. Pai, nós estamos aqui rendidos, Pai. Rendidos a Ti, rendidos à Tua palavra e às verdades que Tu tens manifestado a nós, Pai. Que nós nos arrependamos, Pai, nós nos arrependemos nesse momento, de coração, Pai, por muitas vezes ter o nosso coração direcionado para as coisas do mundo, e não de fato as coisas do alto, Pai. Pai, derrama da Tua misericórdia sobre nós, derrama direcionamento do Teu Espírito Santo, Pai, para que nós sejamos de fato agentes de transformação cultural. Nós queremos influenciar o mundo, influenciar nossos trabalhos, nossas casas, Pai. Nós queremos implantar essa cultura do Teu reino, ó Pai, em cada lugar que nós colocamos as plantas dos nossos pés, Pai. Permita que nós, nesse momento, a partir de hoje, amanhã, todos os dias dessa semana, que nós tenhamos uma atitude diferente, Pai. Uma atitude de alguém arrependido e transformado pelo Teu Evangelho, Pai. Obrigado, Jesus, por nos dar visão, por nos dar valores, tudo aquilo que nos direciona na direção de uma cultura que nos leva para a vida eterna, Pai. Através de Jesus, Pai. O nome de Jesus. Amém. Aplaudir a Deus pela sua palavra.